Eleições 2024, está chegando a hora de escolher o futuro de Itapetininga. Você acompanha aqui a sabatina exclusiva entre os candidatos a prefeito da cidade. Oportunidade para você conhecer melhor quem poderá governar o município nos próximos 4 anos. Quem participa hoje é o candidato Osmar Tibes, do PSDB, que concorre pela coligação Tradição e Prosperidade pela Federação PSDB Cidadania e PMB. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Barazal. Um prazer imenso estar aqui. Muito bem. Formato e as regras da sabatina foram aprovados pelos representantes dos partidos ou coligações. Cada candidato vai ter 15 minutos de entrevista. A sabatina tem como base o plano de governo do candidato. O relógio já está na sua tela e pode começar a contar a partir de agora. Candidato Osmar Tibes, nos fale um pouco da sua trajetória até aqui. Começando bem cedo, aos 9 anos de idade, seguindo o meu saudoso pai, que já foi deputado estadual. E aos 9 anos, vendo o caminho da retidão, né? Aquele caminho bacana que ele sempre me ensinou, peguei o bastão do pai e agora sigo essa luta política em favor da nossa população de Itapetininga. E comecei, no movimento estudantil, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, tivemos a oportunidade de reativar, com um trabalho de presidente de diretório, assistência judiciária gratuita, que há muito tempo não tinha, a gente conseguiu retomar isso daí. Depois eu fui vereador por um período em Itapetininga, entre 2002 e 2004. Tivemos a felicidade de apresentar o projeto da Guarda Municipal, embora seja de incumbência do Executivo, mas nós tivemos a oportunidade de fazer a minuta para que o Executivo posteriormente criasse a Guarda e hoje ela é uma realidade. Depois fui secretário municipal de Itapetininga, também estive secretário municipal em Sorocaba, com muita honra, e aí nos deu ampla vivência política em gestão pública. Então podem ter certeza absoluta que vocês terão em mim uma pessoa absolutamente preparada para governar Itapetininga. E nos diga por que o senhor pretende ser prefeito de Itapetininga. Itapetininga precisa melhorar em vários aspectos, muita coisa precisa acontecer. Primeiro, na industrialização. Nosso plano de governo contempla um parque industrial na SP 127, sentido Tatuí, rodovia Castelo Branco. Itapetininga está muito bem localizada geograficamente. Precisamos trabalhar em leis de incentivos fiscais e atrair indústrias e investimentos, geração de renda e emprego para a cidade. Como fazer isso? Melhorando as leis de incentivo fiscal, com certeza absoluta, nós vamos mandar os projetos de lei adequados para a Câmara Municipal para que isso aconteça. A ideia com esse projeto é atrair PPPs, por exemplo? Com certeza, sou plenamente favorável às parcerias público-privadas, porque hoje, atualmente, sem elas, as coisas não prosperam. Nós vamos ter essa grande parceria com PPPs. Ok. Na saúde, candidato, a criação do ambulatório itinerante e o programa Farmácia em Casa são propostas que o senhor promete executar? Com certeza. A saúde itinerante, um ambulatório itinerante com profissionais da saúde nos bairros mais distantes. E por quê? Porque Itapetininga é o terceiro município em extensão territorial. Somos maior que São Paulo, com 1.780 quilômetros quadrados. Você imagina a dificuldade de quem está num bairro muito distante, como Biscoito Duro, Rio Acima, Jurumirim, dentre outros, e também, obviamente, os distritos. A nossa proposta, além do ambulatório itinerante, para que esses profissionais da saúde vão até lá, para que esses moradores da zona rural não precisem se deslocar até o centro de Itapetininga. Bairros com 40 quilômetros de distância até o centro. Então, veja a importância de termos esse serviço, inclusive do farmácia em casa. Vai ser uma constância esse serviço através da subprefeitura rural que nós vamos criar para facilitar transporte, para facilitar a educação, para facilitar principalmente a saúde. Pode ter certeza que a população vai receber esse serviço com eficiência. E a sua ideia para atendimento básico na saúde? Unidades básicas de saúde? Unidades básicas de saúde, nós temos um projeto de transformar a unidade da Vila Rio Branco, a UBS, em um PA 24 horas. Ou seja, de dia ela funciona normalmente como UBS, à noite como PA. Então ela se transformará em uma unidade mista, atendendo sábados, domingos e feriados. E, obviamente, essa atitude vai desafogar o pronto-socorro local, o HLOB,
de Itapetininga. No seu plano de governo, a educação vai receber uma atenção especial com o período integral nas escolas, mas o que é que o senhor propõe? Todas as escolas em período integral ou algumas? Apenas? Algumas, né? Algumas para atender a demanda, e a demanda é alta. Eu só lamento profundamente de que o atual governante da cidade não tenha construído nenhuma escola e nenhuma creche, que é um total descalabro, um absurdo. Nós vamos construir novas escolas, novas creches, inclusive com a previsão do tempo integral, das 7 da manhã até às 7 da noite. Isso vai facilitar a vida de muitos pais que precisam deixar os seus filhos e os horários não batem. Nós estamos atentos a isso e vamos fazer. Então, creche em tempo integral também? Creche em tempo integral, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Na segurança, candidato, a expansão da iluminação pública e o uso de vídeo monitoramento. Como é que o senhor pretende fazer isso? Hoje, na modernidade, com o reconhecimento facial nas entradas da cidade, porque ainda podemos considerar que Itapetininga é uma cidade segura para se viver. Mas, obviamente, você não pode descobrir essa situação. Nós vamos ter vídeo monitoramento inteligente com reconhecimento facial em todas as entradas da nossa cidade. O senhor disse que inclusive a iluminação pública, claro. A iluminação pública. Iluminação pública nós vamos expandir para os bairros ainda que não dispõem da iluminação pública. Sem dúvida, vamos fazer também. O senhor disse que atuou na criação da Guarda Municipal. Tem alguma ação voltada para a Guarda Municipal no seu governo? Sim. Nós estamos vivendo um período muito ruim em Itapetininga, muito desfavorável no que diz respeito às pessoas em situação de rua. Vulnerabilidade social. Quando eu fui em vulnerabilidade social? Porque quando eu participei do governo de Fiore, saudoso prefeito de Fiore, havia uma blitz do bem todas as noites para recolher essas pessoas e fazer o encaminhamento adequado dessas pessoas, e eram apenas 20. Hoje nós temos mais de 400 pessoas nesta situação. O que aconteceu? Também não tem política social. Isso não sou eu que estou falando. A população sabe do que eu estou dizendo. Então, nós temos que fazer. Infelizmente, com essa situação, a questão da segurança pública é afetada diretamente. Nós temos pontos em Itapetininga, como a Praça Peixoto Gomide, dentre outras, onde se promovem pancadões, se promovem cenas lamentáveis, e que a Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu quero voltar firmemente e fortemente com a Operação Delegada, com a parceria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conjunto com o município, através da Guarda Municipal, para coibir esses abusos, bem como fazer um encaminhamento desses moradores que se encontram nessa situação para os locais adequados. Perfeito. A habitação, no seu plano de governo, o senhor menciona a construção de casas populares na zona rural para conter o êxodo rural, é isso? Porque é o seguinte, isso é um projeto que o meu pai, um pouco antes de falecer, falou para mim, né? Júnior, né? Eu deixei um projeto de habitação rural para conter o êxodo, ou seja, para o produtor que já mora naquela localidade. Itapetininga tem essa peculiaridade de muitos bairros rurais, né? E que produzam ali, a agricultura familiar seja valorizada ali, para que, quando fala-se conter o êxodo, para que essas pessoas não precisem se deslocar no centro da cidade ou até sobreviver em outras cidades, né? Então, nós queremos fazer casas populares para atender essa demanda. Como é que isso vai ser feito, candidato? Através do governo do Estado de São Paulo. É uma parceria que nós vamos buscar, porque nós constantemente estaremos buscando parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, principalmente no que diz respeito à captação de recursos, Barazal. Infelizmente, a grande maioria das prefeituras do Brasil não sabem elaborar um projeto. Se pede o dinheiro do projeto, volta para a União, depois você pode dar outra destinação para esse recurso. Mas nós vamos ter um setor específico de captação de recursos, tanto para o governo estadual, tanto perante o governo federal. Só assim Itapetininga vai conseguir elevar a qualidade de vida e melhorar a sua arrecadação. Perfeito. Infraestrutura e trânsito, tem um tema no seu plano de governo sobre isso, né? E o senhor está incluindo a implantação de semáforos inteligentes e a reordenação do trânsito. O que é que tem que ser melhorado lá na cidade? Muita coisa. O trânsito é uma bagunça, algo assim surreal. Semáforos inteligentes, porque você tem hoje a condição de ver a demanda
se naquela via pública tiver muita movimentação, o próprio semáforo vai identificar e vai deixar os carros passarem para fluidez do trânsito. A outra situação que eu conversei recentemente com membros da Associação de Engenheiros de Itapetininga, do AERE, que nunca foram chamados para sequer ouvir uma opinião a respeito, que eles pudessem dar opinião a respeito da fluidez da reorganização do trânsito de Itapetininga. Nós vamos trabalhar diretamente com a Associação de Engenheiros, bem como pensamos em contratar, através de processo licitatório, claro, uma empresa de engenharia de tráfego, porque as ruas são pequenas, muitas ruas de Itapetininga são curtas e o fluxo de veículos aumentou. Então, se a rua não aumenta, qual é o segredo disso tudo? Reordenando através de uma empresa de engenharia de tráfego, com certeza. E vamos fazer. Candidato Osmar Tibes, Itapetininga tem uma rica herança cultural, não é? Como é que o senhor pretende integrar as tradições locais ao seu plano municipal de cultura? Ted Vieira era de Itapetininga, né? Autor do Menino da Porteira e de outras músicas tão maravilhosas. Através do histórico cultural muito forte, muito marcante, que já foi hoje cultura, esporte, zero para Itapetininga. Infelizmente, é um governo atual que não prioriza cultura e esporte. Nós queremos fazer a concha acústica de forma moderna na Praça Peixoto Gomide para que os artistas locais, muitos, tenham a oportunidade de ter um local decente, adequado para as apresentações. Feira Livre é sensacional, é linda, maravilhosa, às quintas e domingos, de tanta tradição. Nós queremos agregar tudo isso numa coisa só. Eventos culturais, esportivos, artesanato, muita gente também não tem uma oportunidade, um local adequado. Vamos fazer também na Peixoto Gomide, agregando aquele espaço que vai ter uma serventia maravilhosa para os eventos culturais, esportivos, favorecendo ainda mais as feiras livres. Carnaval e eventos artísticos com música, essas coisas, grandes eventos. Sem dúvida, trazer de volta os saraus culturais, né? Nós tínhamos aí, na época, com a Associação de Jornalistas de Itapetininga, em parceria, eu fiz parte dessa situação há anos atrás, trazendo saraus culturais, festivais de música livre. Nós temos também um local muito bacana chamado Lagoa da Chapadinha, Regina Freire. Um local pouco utilizado. Nós vamos fazer lá festas das nações, trazer também para aquela localidade festas culturais, festas esportivas, festas das nações, assim como ocorre em Piracicaba, uma festa linda. Por que não fazer em Itapetininga? Nós vamos fazer e utilizar bem esses espaços. O senhor pretende apoiar escolinhas esportivas? Muito. Como secretário de esporte, é uma afinidade que nós temos. Nós tivemos o projeto do vôlei, num tempo dos anos 60, 70 e 80, o DERAC, eu acho que você já ouviu falar do DERAC, que era o time de futebol profissional da cidade. Nós queremos resgatar o DERAC, não sei se conhece esse nome, mas quem é de lá, os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Lá, né? O Falcão do futsal, esteve comigo lá como secretário de esporte durante um ano em Itapetininga, entre os anos de 2015 e 2016, quando eu fui secretário de esporte. E também quando eu saí da secretaria, eu anunciei o time profissional de vôlei, que foi um sucesso no Brasil todo, fomentando o quê? Comércio, hotéis, a movimentação com atletas olímpicos na cidade. Foi uma coisa sensacional. Isso o governo atual não priorizou e deixou embora daqui. Osmar Tibes, candidato, como é que foi a construção da sua candidatura? Nos fale sobre, por exemplo, a composição da sua coligação. É uma coligação pequena, pertencendo à Federação PSDB Cidadania, juntamente com o Partido da Mulher Brasileira, que tem uma bandeira firme e forte. Eu fico muito feliz de ter o Partido da Mulher Brasileira ao meu lado nessa luta. Nós conversamos com muitos amigos, com muitas lideranças de bairro, os meus familiares, que sempre me incentivaram. Osmar, você sempre trabalhou na política, sempre gostou, tem o histórico do teu pai, que foi deputado, então por que não você? Eu falei, poxa, por que não eu? Se nós temos o bem, queremos praticar a política do bem comum, política sem distinção a quem quer que seja, um governo exatamente dirigido para todos. É o que eu pretendo fazer, Barazal. Chegou o momento, chegou a hora, e eu espero que a população de Itapetininga possa nos dar essa oportunidade, porque eu sou o único candidato nascido e criado em Itapetininga. E o que isso significa? Significa que você tem mais afinidade para resolver pontualmente os problemas que são grandes do município lá na nossa cidade. Então, podem ter certeza absoluta, votando 45, a cidade vai ter talvez o melhor prefeito da sua história. Eu estou preparado para isso. Então o senhor tem mais 1h40 para a sua conclusão final e deixar uma mensagem até um pouco mais maior, né, para os eleitores.
É o que eu estava dizendo, que Itapetininga, terra das escolas, que infelizmente perdeu esse título, nós vamos resgatar o título de terra das escolas. Foi o primeiro PIB agrícola de São Paulo, nós vamos favorecer, como eu te disse, a agricultura familiar, fazer um novo centro de distribuição para favorecer o pequeno e médio produtor da nossa cidade, que é muito rica, e nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, não sei por que não fizeram, nós vamos fazer. E dizer para a população que o Osmar Tibes, do Canto Júnior, que vos fala, está preparadíssimo para fazer diferença em Itapetininga. Portanto, eu peço a oportunidade, a chance, porque vocês vão ter um prefeito raiz, o melhor prefeito da história de Itapetininga. E no dia 6 de outubro, vote com certeza e com confiança. Ninguém manda no teu voto. Voto é sagrado, é segredinho lá, que você coloca 45 e confirma pelo bem da nossa cidade. 30 segundos mais, candidato. Quer só concluir? Eu agradeço a oportunidade, Barazal, e parabenizar a TV Sorocaba por esse momento tão especial da democracia. Os candidatos tenho certeza que agradecem e eu agradeço em especial ao senhor, a dona Tânia e a todos os membros aqui do SBT Sorocaba, TV Sorocaba SBT. Muito bem, 13 segundos terminando o tempo. Ficou satisfeito, né, candidato, com o seu tempo? 15 minutos foi bastante, né? Perfeito, eu acredito que sim. Tá certo. Olha, vai fechar o tempo do cronômetro. Essa foi então a sabatina com Osmar Tibes, que é candidato do PSDB, candidato a prefeito de Itapetininga. Obrigado, viu? Obrigado a você. Mesmo. Deus abençoe. Bom,